Brasil registrou 1.889.206 casos prováveis de dengue somente nas primeiras 11 semanas de 2024, de acordo com dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, divulgados na última segunda-feira, ontem. É o maior número de casos registrados em um ano desde 2000, quando o número começou a ser contado. São 561 óbitos pela doença, com outras 1.020 mortes sendo investigadas para saber se há ou não relação com a dengue. Para cada 100 mil habitantes, o número do coeficiente de incidência de arbovirose está em 930,4. A OMS considera a epidemia quando esse parâmetro é superior a 300, ou seja, estamos num quadro de epidemia em nível nacional. E aí isso aqui me faz fazer um link com a reunião ministerial de ontem, que a gente pode até trazer logo agora, os senhores acompanharam, porque teve muita declaração e tal, mas eu vou começar exatamente a reunião não foi transmitida, apenas o pronunciamento inicial do presidente da República. Mas o fato é que a jornalista Raquel Landim, que foi o ano passado destratada pelo ministro das Comunicações, que perguntou qual era a formação dela, sabe? A Raquel Landim, que é muito bem informada, deu a seguinte notícia: Janja acolhe Nízia após cobranças de Lula. A ministra foi cobrada pela dengue, hoje ela fez 2 demissões no quadro de segundo escalão do ministério dela. Hoje ela já cobrou sobre dengue, cobrou sobre os Yanomamis e cobrou sobre o Centrão. O fato é que a ministra chorou depois das cobranças do presidente, e no que foi acolhida pela primeira-dama, e já tem informações de que hoje a ministra já foi recebida pelo presidente da República. Mas temos esse bastidor da reunião de ontem, que eu aproveito também para trazer o seguinte: o presidente da República, mais uma vez, falou de golpe, falou de Bolsonaro, chamou de covarde. E aí, gente, foi interessante colher algumas opiniões de jornalistas em nível nacional, dando conta do seguinte: a própria Daniela Lima, que disse: olha, o presidente é um homem inteligente, ele sabia que hoje a manchete ia ser Bolsonaro é covardão. Mas, no entanto, ele esquece que ele é o principal vetor de comunicação do seu governo. E depois ficar culpando a comunicação do governo porque as pessoas não estão entendendo, quando ele, na verdade, deixa de falar, por exemplo, segundo Daniela Lima, que o Ministério dos Transportes hoje está conduzindo um recapeamento e obras em 1.500 quilômetros no Brasil. E eu queria a opinião de vocês, gente, porque é a primeira reunião ministerial do ano, a primeira reunião depois de um decréscimo da sua popularidade. O presidente também cobrou por parte do Ministério da Comunicação um link maior com a própria base que elegeu o presidente da República. Segundo Lula, está perdendo essa batalha da comunicação com a própria base. Eu queria a opinião de vocês nesses assuntos todos relativos à reunião ministerial. Eu começo com você, Beato. Então, Luiz, eu vi a série de episódios e os desdobramentos da reunião ministerial de ontem, mas eu vou me deter especificamente no objetivo da reunião e qual seria o caminho mais adequado para que o governo federal pudesse ter um resultado melhor em termos de avaliação. Claramente, a reunião ela foi motivada em função da queda de popularidade do governo e do presidente. Claramente. A intenção ali foi aquele famoso freio de arrumação. Parar, olhar e tentar entender o que é que está dando errado. O problema é que, em alguns momentos, se insiste num discurso muito pasteurizado de que Bolsonaro é culpado disso, não sei quem é culpado daquilo, nós somos a democracia. A população na ponta não está preocupada com esse discurso. Eu tenho dito, inclusive aqui, quando são divulgados os dados econômicos, de que esses números de macroeconomia precisam alcançar as pessoas. A inflação de alimentos, ela continua pesando. E quando pesa a inflação relacionada a alimentos, pesa no bolso de quem só tem recursos para o básico, que é a alimentação e, mal ou bem, a moradia. Então, o governo, para ter um resultado positivo na sua avaliação, ele precisa impactar positivamente na vida das pessoas. Enquanto o cidadão não tiver essa percepção e o governo tentar maquiar de alguma forma, com base no discurso político permeado pela polarização, vai ter a avaliação positiva única e exclusivamente daqueles que concordam com tudo que o governo diz e faz. A avaliação só vai melhorar quando as pessoas perceberem que a vida delas está melhorando. O discurso etéreo de democracia, por mais que seja importante o discurso e o exercício dela, a democracia também é fortalecida quando as pessoas têm acesso à moradia, à comida, à dignidade.
Então a democracia ela não serve só para as instituições, ela serve e deve ser balizador para a vida das pessoas. E o governo parece que não tem entendido isso e continua insistindo nesse discurso de nós e eles. O discurso ele tem que ser resumido a nós, o povo brasileiro. Partindo desse pressuposto. Está na hora, não, Kelps, de o presidente parar de verbalizar tanto e mostrar mais algo de concreto, porque ninguém aguenta mais. Assim, eu não tenho essa ilusão, não vai parar. Isso faz parte de uma lógica. Lula é experiente, inteligente, uma raposa política, e a lógica política que está construída no Brasil hoje, com a polarização, ela precisa ser retroalimentada. Então ela precisa estar... A polarização exige que seus atores tenham crise permanente, estejam permanentemente colocando crise no outro lado. Então, a reunião ministerial, assim, claro que isso tudo vira um grande evento político, mas é uma reunião que você tem que fazer mesmo. Se você tem um negócio e tal, as coisas não estão funcionando, você chama as pessoas que compõem aquele projeto que você está fazendo para fazer os ajustes necessários. Eu não vejo nada de mais nisso. Em relação ao choro da ministra, assim, eu não vou entrar na turma da lacração. Eu não sei exatamente em que contexto deu. O tom. Eu não sei que momento de vida a ministra está passando, se ela está com compromisso pessoal ou se o presidente foi ríspido ao ponto de constrangê-la. Pode ter sido uma coisa e pode ter sido simplesmente outra. Ela está sob pressão por causa do trabalho, não sei que problema estava em casa. Agora, o fato é, a ministra não manifestou que foi constrangida pelo presidente. Ela não manifestou isso, que se sentiu coagida, constrangida. E as pessoas que estavam lá, apesar de terem dito que a reunião foi tensa, também não atestaram isso. Só para a gente colocar as coisas, na minha visão... De maneira justa. De maneira justa, onde elas são, para daqui a pouco não aparentar que o presidente deu um grito e constrangeu uma mulher. Eu não acredito que tenha sido assim. E a reunião, sem dúvida alguma, é fruto de não estar dando certo alguns pontos do governo. E esses, sim, devem ser o ponto central da crítica para não fugir de assunto, como é a tentativa do presidente estar toda hora querendo fugir de assunto na tática política dele. A professora Anísia Trindade, ela é uma professora doutora da Fiocruz, com anos e anos de dedicação. Está aqui no Rio Grande do Norte esse ano já. Ela é dedicação à academia brasileira. Agora, de fato, a ministra tem entregue muito menos do que foi prometido. Ela foi questionada nos Yanomamis, pelo próprio presidente agora, já foi questionada com relação à dengue, já foi questionada com relação ao próprio Centrão, e hoje Bruno Giovanni, que está vendo o programa, já mandou notícias aqui dizendo, e de fato, já estou lendo aqui, olha, hoje já foram demitidos o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Teles. Isso, na verdade, são os cabeças, e certamente grande parte das suas equipes devem também ruir no dia de hoje, porque não é de hoje que a saúde tem sido mal avaliada, principalmente, eu acho que isso ganhou uma reverberação maior, BA e Kelps, com a dengue. Sim. A dengue, eu acho que dificultou ainda mais o trabalho, pelo menos a visão do trabalho do Ministério da Saúde